Olá, hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo. Ajude o canal se inscrevendo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho nos leva a refletir sobre a identificação de Jesus, a liderança de Pedro e o estabelecimento da Igreja de Cristo. Jesus pergunta aos seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é, e recebe respostas variadas. Contudo, a pergunta crucial: E vós, quem dizeis que eu sou? É respondida por Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, ao afirmar: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta afirmação não é apenas uma declaração cristológica, mas a base sobre a qual toda a fé cristã se constrói. É um convite para cada um de nós refletir sobre nossa percepção pessoal de Jesus. A renomeação de Simão para Pedro simboliza não somente uma mudança de nome, mas uma missão fundamental para a Igreja: ser a rocha inabalável sobre a qual ela se edificará. As chaves do reino dos céus entregues a Pedro representam a autoridade espiritual de ligar e desligar, uma responsabilidade profunda na orientação dos fiéis e na reconciliação com Deus. Os santos da Igreja oferecem interpretações ricas e diversificadas deste Evangelho. São Jerônimo vê na pergunta de Jesus um contraste revelador. Aqueles que verdadeiramente entendem e acreditam na divindade de Jesus obtêm uma dignidade espiritual elevada. Ele interpreta as portas do inferno como fatores de pecado e heresia que não triunfarão sobre a Igreja de Cristo. São João Crisóstomo exalta a confissão de Pedro como um testemunho de fé que define a unidade da Igreja. Segundo Crisóstomo, este momento não apenas afirma Pedro, mas toda a congregação dos crentes que, através da fé, participam na construção do corpo eclesial. Orígenes aponta que cada fiel, ao emular a fé de Pedro, participa igualmente como uma pedra na edificação da Igreja. Para Orígenes, confessar a autêntica fé em Jesus como Filho de Deus vivo nos integra à estrutura espiritual da Igreja. Já São Hilário destaca que acreditar na dualidade divina e humana de Cristo é essencial para a nossa salvação, enfatizando os fundamentos teológicos fundamentais na compreensão de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A reflexão dos papas contemporâneos enriquece ainda mais a compreensão deste Evangelho. São João Paulo II destaca a importância da confissão de fé como alicerce permanente da Igreja. Para ele, mesmo no diálogo ecumênico, esta passagem assegura que a unidade da Igreja é sustentada na fé apostólica que Pedro confessou. Bento XVI oferece uma interpretação teológica profunda, vendo este momento em Cesareia de Filipe como a definição da Igreja não apenas enquanto instituição, mas como uma comunidade de fé, fundada na revelação divina.
Ele vê no reconhecimento de Jesus como Filho do Deus vivo uma transformação existencial dos fiéis. O Papa Francisco, por sua vez, enfatiza a importância de vivermos esta pergunta diariamente: quem é Jesus para mim? Ele nos chama a um discernimento contínuo e a uma vivência comunitária da fé, destacando que a Igreja, em sua essência, é uma comunidade de serviço e misericórdia, refletindo o amor de Deus no mundo. Portanto, ao meditar sobre o Evangelho de hoje, somos desafiados a nos questionar verdadeiramente sobre nossa fé e a entender o papel central de Pedro. Como membros desta igreja construída sobre a rocha que é Pedro, somos chamados a viver nossa fé ativamente, cultivando a unidade e fortalecendo a comunidade eclesial. Que possamos, ao exemplo de Pedro, professar nossa fé e trabalhar para que as portas do inferno nunca prevaleçam contra a Igreja de Cristo. Isso nos conecta ao coração do Evangelho, uma fé viva, revelada por Deus e traduzida em amoroso serviço ao próximo. Até amanhã!